Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o dia da crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi crucificado realmente na sexta-feira, conforme acredita o cristianismo. Repito, Jesus Cristo, ele foi crucificado realmente na sexta-feira, conforme acredita o cristianismo? Ora, professor, por que desta pergunta? Bom, primeiro que a questão de se Jesus foi crucificado realmente na sexta-feira, ela não é uma questão debatida apenas de agora. Quando você pega alguns escritos dos pais da igreja, por exemplo, Santo Agostinho, ele já se deparou com esse problema. Nos tempos antigos já era debatido essa questão de Jesus Cristo ter ou não ter sido crucificado na sexta-feira. E o dia da crucificação de Jesus Cristo também mexe com o dia da sua ressurreição. Assim como é debatido o dia da morte de Jesus, assim também é debatido o dia da sua ressurreição. E por que eu resolvi fazer este vídeo? Eu tenho visto na internet muitos mestres assegurarem que Jesus ele foi crucificado numa quarta-feira e ressuscitou no dia do sábado. E repito, essa questão ela não é nova. Porém, como todos sabem, o cristianismo ele defende que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. E é sobre esta questão que nós vamos aqui então discutir. E aqui eu peço a sua atenção, que você possa assistir esse vídeo na íntegra. Eu não sei se vai dar para mim desenrolar o assunto todo neste vídeo. Eu vou fazer de tudo. Se não, eu vou lançar um segundo vídeo sobre o tema. Ok, queridos? Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 40, que diz: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A partir desta leitura, nós temos então duas interpretações. Conforme eu disse, o cristianismo, na sua maioria, o cristianismo, ele sempre entendeu que Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas esse entendimento ele é contestado por alguns. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Dake. Olha então o que o Dr. Dake diz. O que ele diz? Cristo esteve morto por 3 dias e 3 noites inteiras. Inteiras. Ele foi colocado no túmulo na quarta-feira, momentos antes do pôr do sol, e ressuscitou no fim do sábado, ao entardecer. A sexta-feira santa deveria ser mudada para quarta-feira santa. Não há nenhuma frase afirmando que ele foi enterrado na sexta-feira, ao entardecer. Isso faria com que ele ficasse no túmulo apenas um dia e uma noite, tornando suas próprias palavras mentirosas. O sábado de João 19:31 não era de uma semana regular, mas o Shabat especial por causa das festividades. Veja então a posição do Dr. Dake, ok? Posição muito clara esta.
Em contrapartida, eu quero ler aqui um comentário no Novo Testamento interpretado pelo Dr. Russell Norman Champlin. Então, o que o Dr. Russell Norman Champlin diz sobre a questão? 3 dias e 3 noites. Algumas pessoas, por desconhecerem a índole das línguas antigas, como o grego e o hebraico, gostam de insistir que tais palavras devem indicar 3 dias e 3 noites completos. Porém, grande número de citações extraídas do hebraico, grego e do latim prova que tal expressão era usada nos dias antigos para significar parte de 3 dias e noites, em que uma parte era usada para expressar a totalidade. A seguinte citação de Jerônimo ilustra essa ideia. Tenho abordado mais completamente o trecho sobre o profeta Jonas, isto é, o livro do Velho Testamento, em meu comentário. Direi agora somente que esta passagem deve ser explicado como um modo de falar chamado sinédoque, quando uma porção representa a totalidade. Não significa que Nosso Senhor esteve 3 dias e 3 noites inteiros no sepulcro, mas sim parte de sexta-feira, parte do domingo e todo o dia do sábado, o que é apresentado como 3 dias. Assim também esclarecer os pais da igreja em geral. Na língua popular, 3 dias e 3 noites significa figuradamente não mais do que 3 dias, ou o que, na linguagem antiga, poderia ser calculado incluindo-se o primeiro dia, aquele em que algo acontecia. Nesse caso, o dia da crucificação teria sido o primeiro dia, o da ressurreição teria sido o terceiro, o segundo dia teria sido o sábado, ficando assim completados os 3 dias. Ok, queridos? Conforme vocês viram aqui, o Dr. Champlin, ele toma a posição oficial do cristianismo, conforme eu já expliquei. E ele cita aqui São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim. Aqui, como nós nos propomos, nós não vamos ficar apenas se foi quarta, se foi sexta, se foi sábado, se foi domingo. Eu pretendo aqui tirar algumas dúvidas, tá bom, meus irmãos? Assim eu espero. Vamos aqui por tópicos. Jesus foi crucificado na quarta ou na sexta? Primeiro, quando Jesus Cristo foi crucificado, meus queridos, todos nós sabemos que era a festa da Páscoa, ok? Jesus foi crucificado na Páscoa, que fique isso bem claro. Nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Olha o que diz aqui. Ó. Lembrando que Jesus é chamado de o Cordeiro Pascal. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. O mês aqui em questão é o primeiro, e os hebreus chamam de Aviv, ou Abib. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificarás à tarde. Somente até aqui. Tá bom, meus queridos? Outra questão que nós temos aqui é em Levítico 25, 23, 5, 8. Vamos ler aqui. Levítico, capítulo 23, versículo 5 e 8. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Ok? É a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis.
Bom, estas duas passagens aqui que nós lemos, em Êxodo e Levítico, nos mostram que a Páscoa acontecia à tarde, no 14º dia do primeiro mês do calendário hebreu, ou judaico. Ok, queridos? E por que eu li estas passagens? Porque Jesus Cristo, ele cumpre a profecia do Cordeiro Pascal. No Novo Testamento, Jesus é chamado de a nossa Páscoa. Jesus, os evangelhos mostram que Jesus, ele morreu exatamente no 14º dia. No 14º dia. Ok, queridos? Era no momento em que se ofereceu o Cordeiro Pascal, naquele momento em que os sacerdotes no templo ofereciam o Cordeiro Pascal, naquele mesmo momento ali no Calvário, Jesus estava sendo oferecido como o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E era às 3 horas da tarde do mês primeiro, o mês de Abib, era o dia 14, ok, queridos? Que fique isso bem registrado. Era às 3 horas da tarde, era o 14º dia do primeiro mês. Jesus estava cumprindo a profecia do Cordeiro Pascal. Jesus foi crucificado. Bom, esse primeiro ponto eu já deixei bem claro, né? Até aqui, apenas está claro o quê? Que ele morreu no 14º dia do primeiro mês, morreu às 3 horas da tarde. Isso está muito claro. Porém, até aqui, não se diz que dia era aquele. Se era uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado ou um domingo. Não se diz. Por quê? Aí onde entra a questão. A Páscoa, ela acontecia todo o 14º dia do primeiro mês. Porém, esta data nem sempre caía, por exemplo, no mesmo dia. Ela poderia cair num dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou até mesmo num dia de domingo. E como é que eu sei disso, meus queridos? Eu fiz uma busca, tá bom? Eu tenho aqui alguns volumes do Talmud, tenho também a Mishnah. E quando a gente consulta, por exemplo, o Talmud, a gente vê que a Páscoa ela caía exatamente em qualquer dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Ok? Vamos lá. Jesus foi crucificado na véspera do Shabat. Eu quero aqui trazer para vocês essa expressão, véspera do Shabat. Então vamos aqui consultar em Marcos capítulo... Mateus capítulo 27, 62. Vamos começar por Mateus. Mateus 27, 62. Olha o que diz aqui, queridos. No dia seguinte é o dia depois da preparação. É o dia depois da preparação. Tá certo? É o dia depois da preparação. Esta palavra preparação, no grego nós temos aqui paraskeuen, ou paraskeuen, preparação. Então Jesus, ele foi crucificado no dia da preparação. Vamos continuar a nossa leitura. E o que é esta preparação? E o que é esta preparação? Vamos aqui. Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, o que Marcos diz, ele é mais explícito. Isto é, a véspera do sábado. Aqui no grego nós temos paraskel en ro estin prosabaton, preparação, que é a véspera do sábado. Aqui Marcos ele já é mais claro, ele vai explicar o que é a preparação. A paraskel en, ou preparação, é exatamente a véspera do sábado.
Então, a outra coisa que está claro aqui, então, que já lança mais luz, é que o dia em que Jesus Cristo foi crucificado era o dia da preparação. E este dia da preparação, ele era a véspera do sábado, ou seja, Jesus Cristo ele foi crucificado na preparação, na véspera do sábado. O sábado estava se avizinhando. Só para deixar claro para vocês uma coisa, o dia para os hebreus ele é contado de uma tarde a outra, ou seja, quando está anoitecendo, que para nós é 6 horas da tarde, então os hebreus eles começam a contar o seu dia, é de uma tarde a outra tarde. Tá certo? É por isso que nós lemos em Gênesis o seguinte: foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E foi a tarde, ou seja, o anoitecer, a tardezinha, o cair da tarde e a noite, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia e assim por diante. Todos os dias no calendário judaico, eles são contados assim, tarde e noite. Tarde e noite. Foi a tarde e amanhã o primeiro dia, e foi à tarde e amanhã o segundo dia, e foi à tarde e assim por diante. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Eu quero ler só aqui para não ficar, faz como diz nas minhas palavras, eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 1, só uma passagem para vocês. Como se deve contar o dia hebreu, que é Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. E assim eram todos os dias. Todos os dias eram compostos de tardes e manhãs. Começava com a tarde e seguia-se por uma manhã. Tá bom, meus irmãos? Por isso é que quando nós dizemos Jesus Cristo foi crucificado, na preparação, na paraskel el, que era exatamente a véspera do sábado, que aqui está escrito no grego de prosabaton, véspera do sábado, chegada do sábado. Ok, queridos? Então, até aqui está claro o que Jesus Cristo foi crucificado na preparação, na véspera do sábado. Isso aqui já deveria deixar claro para nós que se ele foi crucificado na preparação, na véspera do sábado, isso aqui por si já pararia por aqui o estudo e bateríamos o martelo em dizer que ele foi crucificado na sexta-feira. Ora, porque qual é o dia que vem antes do sábado? É a sexta-feira. Isso em qualquer calendário. Ou no calendário cristão, ou no calendário hebreu. Qual é o dia que vem antes do sábado? É a sexta-feira. Porém, devido a celeuma, devido à polêmica, as coisas então devem seguir. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Lucas 23, 54. Lucas 23, 54. Vamos continuar. Lucas 23, 54. O que diz? Era o dia da preparação e começava o sábado. Veja aqui o que Lucas diz claramente. Era o dia da preparação e começava o sábado. No grego nós temos paraskel kai sabaton. Ele diz aqui, vou ler aqui o trecho melhor. Kai hemera en paraskel kai sabaton. Traduzido era o dia da preparação e o sábado raiava. Paraskel kai sabaton epe fosken. O sábado já começava. Então aqui está muito claro. Era o dia da preparação e o sábado já raiava, já começava. Porém aqui não se diz se essa preparação caiu num dia de sexta-feira. Porque como eu já falei para vocês, a preparação ela poderia cair em qualquer dia. Porém esta expressão aqui, era a preparação e começava o sábado, já deixa claro para a gente que isso era uma sexta-feira. Apesar de que alguns estudiosos vão dizer que este sábado aqui em questão seria um dia de quinta-feira. Conforme Dake anota aqui, é interessante a nota de Dake,
E é o que os defensores de que Jesus foi crucificado na quarta-feira, eles levantam. O que ele diz aqui? Ó? Não há... Vou ler aqui o comentário todo. Cristo esteve morto por 3 dias e 3 noites inteiras. Ele foi colocado no túmulo na quarta-feira, momentos antes do pôr do sol, e ressuscitou no fim do sábado, ao entardecer. A sexta-feira santa deveria ser mudada para quarta-feira santa. Não há nenhuma frase afirmando que ele foi enterrado na sexta-feira. Aqui eu vou começar então aqui lendo o próprio Dake e fazendo o mesmo jogo dele. Vamos lá. A sexta-feira santa deveria ser mudada para quarta-feira santa. Por que, Dake? A minha pergunta, por quê? Aí continua Dake. Não há nenhuma frase afirmando que ele foi enterrado na sexta-feira. Aí eu pergunto para Dake, há alguma frase afirmando que ele foi enterrado na quarta-feira? Se é verdade que não há nada dizendo que ele foi enterrado na sexta-feira, também não há nada dizendo que ele foi enterrado na quarta-feira, ao entardecer. Isso faria com que ele ficasse no túmulo apenas 1 dia e 1 noite, tornando suas próprias palavras mentirosas. O sábado de João 19:31 não era de uma semana regular, mas o sábado especial por causa das festividades. Um sábado especial por causa das festividades. Muito bem, aqui eu vou dar crédito para ele. Assim era. E de fato, João 19:31 diz que aquele era um grande sábado. Aquele era um grande sábado. E aqui é onde nós vamos analisar. Mas será que quando João diz aquele era um grande sábado, será que o sábado em questão não era realmente o dia do sábado? Será que aquele que era um grande sábado porque era um sábado festivo? E aqui eu concordo, era um sábado festivo. Era um sábado cerimonial, por assim dizer. Mas será que não era também um sábado? Um sábado? É isso que nós vamos ver. Bom, não se diz se a preparação é uma sexta-feira. Mas também não se diz que é uma quarta-feira. Está claro, porém, que a preparação antecedia o sábado, conforme nós lemos em Lucas 23:54 e versículo 56. Eu quero ler aqui para vocês. Lucas 23:54 e 56. Era o dia da preparação e começava o dia do sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se reuniram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Aqui está claro que Jesus Cristo morreu no dia da preparação, que antecedeu o sábado. Realmente aqui não está dizendo se era uma sexta, uma quarta, uma quinta ou uma sexta-feira. Mas aqui era uma sexta-feira. E aqui é onde entra a questão. E por que, professor, que era uma sexta-feira? Como é que o senhor sabe que era uma sexta-feira? Ora, eu recorri ao Talmud, eu recorri a documentos judaicos. E o que eu quero dizer para vocês é que a Páscoa, por exemplo, ela poderia, como todas as outras festividades, Páscoa, o Yom Kippur, o Dia dos Pães Asmos, eles poderiam, essas festividades, o primeiro dia dessas festividades, poderia cair em qualquer dia da semana, inclusive num dia do sábado. Tá bom? Isso a gente vê, por exemplo, aqui onde eu vou fazer a citação para vocês. Isso a gente vê na Mishnah Eruvin, capítulo 4, e versos 5, 7 e 9. Você vai também ler também na Mishnah Shabbat. Você vai ler também no Shabbat do Talmud. E você vai ver também no Tratado de Pesachim do Talmud. Nesses tratados você vai ver que a expressão véspera do sábado, e aqui é onde eu chamo a sua atenção, em todos esses tratados do Talmud, sempre a expressão véspera do sábado indica o dia que antecede o sábado, a sexta-feira. Repito, a expressão véspera do sábado, nos tratados do Talmud, na Mishnah, sempre é usado para o dia que antecede o sábado, a sexta-feira. Quando a Páscoa, por exemplo, pronto, a Páscoa aqui,
acontecia em determinado dia da semana. Então, o dia que antecedia a Páscoa era chamado de véspera da Páscoa. Se a Páscoa acontecesse num dia do sábado, prestai bem atenção, se a Páscoa acontecesse num dia do sábado, que o Talmud mostra que acontecia, então a sexta-feira que antecedia o sábado da Páscoa era chamada então de véspera da Páscoa. Por quê? Por que véspera da Páscoa e por que não véspera do sábado? Por causa da Páscoa. A referência era então a festividade da Páscoa. Por isso era chamada sexta-feira que antecedia a Páscoa, era chamada de véspera da Páscoa. Se a festa do Yom Kippur caísse num sábado, não se chamava véspera do sábado, ainda que o Yom Kippur caísse no sábado. Era chamada véspera do Yom Kippur. Se a festa dos pães asmos acontecesse no sábado, não era chamada de véspera do sábado, e sim véspera dos pães asmos. Qualquer festividade que acontecesse no Shabá, então o termo era véspera, não do Shabá, ainda que acontecesse tal festividade no Shabá. Eles chamavam de véspera da Páscoa, véspera do Yom Kippur, véspera dos pães asmos e assim por diante. Mas não véspera do sábado, ainda que caísse no sábado. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós temos aqui véspera do sábado, nós temos aqui exatamente 2 dias, véspera, sexta-feira e sábado, que é o sábado mesmo. Não importa, está entendendo, se aquele sábado ali em questão estava acontecendo, por exemplo, a festa dos pães asmos. Ali era o segundo dia, começava a Páscoa no dia 14, ok? No dia 14 era a Páscoa e no dia 15 era chamada os pães asmos. Os judeus, muitas vezes, eles contavam a festa da Páscoa e os pães asmos como uma só festa. Ok, meus irmãos? Então, a questão aqui é o seguinte. Essa expressão aqui nos evangelhos e no Talmud, sempre que aparece essa expressão, queridos, ouçam bem, sempre que aparece essa expressão, véspera do sábado, mesmo que tivesse acontecendo qualquer uma festa ali, mas sempre que se referia, se usava essa expressão véspera do sábado, é porque de fato estava em questão 2 dias, a sexta-feira e o sábado. Tá bom, meus irmãos? A sexta-feira e o sábado. Vamos ler aqui em João 19, 31 e 42. João 19. João capítulo 19, versículos 31 e 42. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, veja que os evangelistas eles são muito claros em falar do sábado, visto como era a preparação, era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Mas por que o autor destacou aqui? Porque era grande o dia daquele sábado. Ora, porque este sábado em questão, o que é que aconteceu um dia antes, na sexta-feira? A Páscoa. No segundo dia, aconteceu o quê? A festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos caiu exatamente no sábado. Por isso é que o autor diz, por isso era grande aquele dia do sábado. Por quê? Porque ali era o segundo dia, por assim dizer, da Páscoa. O primeiro dia da Páscoa foi no 14º dia, em que o cordeiro era sacrificado à tarde, às 3 horas da tarde. E no segundo dia, que era o sábado, era o dia da festa dos pães asmos, ou o dia dos asmos. Pois era grande o dia daquele sábado. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Ora, veja que ali, pois, por ser a preparação dos judeus, a Paraskel era uma sexta-feira, e estava próximo o dia do sábado, e era a preparação, eles depositaram o corpo de Jesus num túmulo. Não foi proibido eles fazerem isso, por quê? Porque ainda não era o dia do sábado. Estava se avizinhando, mas ainda não tinha chegado o Shabat.
Então aqui está muito claro, queridos, eu estou deixando aqui claro para vocês que nos tratados talmúdicos, como o Tratado de Shabá, o Eruvin, o Pessahim e na Mishnah, todas as vezes que nós encontramos essa expressão véspera do sábado nesses tratados, a véspera do sábado é a sexta-feira e o sábado é o sábado. Então, ninguém melhor do que os judeus, ninguém é melhor do que os judeus para nos direcionar, para que possamos entender o que significa a véspera do sábado. A véspera do sábado é a sexta-feira. Então, repito, ninguém é melhor do que os judeus para nos guiar nesta luz aqui, para sabermos que a véspera do sábado em questão aqui era uma sexta-feira, porque essa expressão véspera do sábado só era usada quando a sexta-feira antecedia ao sábado. A preparação véspera do sábado aparece diversas vezes na Mishnah, Eruvin, como eu já citei, Mishnah Shabá e também na Pessahim. Ou seja, e também nós encontramos no Eruvin do Talmud, Talmud Pessahim e Talmud Shabá. Agora vamos lá, queridos. Segundo ponto aqui. Cristo foi crucificado às 3 horas da tarde. Ora, Cristo ele foi para o Calvário. Na verdade, ele foi crucificado às 12 horas do dia. Isso você pode ler em Mateus capítulo 27, versículos 45 e 46. Aí você vai para Marcos capítulo 15, versículos 33 a 34. E você vai para Lucas 23, 44. Em todas essas passagens está claro que Jesus ele foi levado para o Calvário às 12 horas do dia, no meio-dia. Ele foi crucificado. E às 3 horas da tarde ele expirou. Às 3 horas da tarde, exatamente às 3 horas da tarde, na véspera do sábado, ali no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, estava sendo oferecido o Cordeiro Pascal. E Cristo, ele morreu, ele deu o último suspiro exatamente às 3 horas da tarde. E exatamente naquele mesmo horário, os sacerdotes no templo ofereciam o Cordeiro Pascal. Ok, queridos? Então vamos aqui. João mostra que a morte de Jesus se deu na véspera do sábado, como eu já li em João 19:31. Aí eu já expliquei. Era grande aquele sábado. Por que que João diz em João 19:31? Por que que ele diz era grande aquele sábado? Porque aquele sábado era também o primeiro dia da festa dos asmos. Eu quero ler aqui para vocês em Levítico 23, 6 a 8. Vamos ler aqui. Levítico 23. Levítico capítulo 23, versículos 6 a 8. Vou ler do versículo 5. No mês primeiro, aos 14 dias do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então veja que Jesus Cristo ele foi crucificado exatamente no 14º dia. E já provamos que era uma sexta-feira. Tá bom? Então o que vinha depois do 14º dia? Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então veja que no primeiro dia da festa dos pães asmos, que nós encontramos os evangelhos como sendo um sábado, se Jesus Cristo foi crucificado no 14º dia do primeiro mês, e o 14º dia caiu numa sexta-feira, obviamente, o 15º dia, que se comemorava a festa dos pães asmos, caiu no dia do sábado. Razão porque em João 19:31 lemos que aquele sábado era um grande sábado. Por quê? Ali era um sábado duplo. Por quê, meus queridos? Porque além de no sábado, por simples que fosse, apenas fosse um sábado, nenhuma obra poderia ser feita no dia do sábado. Só que ali era um sábado duplicado. Ali era um sábado duplicado. Ora, vou lhe explicar. Se o 15º dia, que é a festa dos pães asmos, acontecesse em qualquer outro dia da semana, que não fosse o sábado, ele era chamado também de sábado. Por quê? Por causa disso aqui, aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos.
o que acontecia no primeiro dia, esse primeiro dia, que era o 15º dia, ele poderia acontecer em qualquer dia. Mas qual era a sua natureza? Ele tinha uma natureza sabática, de repouso, de descanso total. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Tanto no primeiro dia dos asmos, como no último, o que é que diz? Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Razão esta porque o sábado ali era chamado um grande sábado. Porque tanto estava em questão o descanso do 7º dia, como estava em descanso o descanso do dia dos asmos. Então ali era um sábado duplo, um sábado festivo. Por isso o autor diz, aquele sábado era um grande sábado. Esta é a razão, queridos. Agora vamos lá aqui. 3 dias e 3 noites, nós já lemos. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas 1,17 diz que realmente que ele passou 3 dias e 3 noites no seio ou no ventre do grande peixe. Agora a questão é essa. Como é que devemos contar esses 3 dias e essas 3 noites? Nós temos então 3 dias e 3 noites contados de forma inteira. Nós encontramos aí 72 horas. Ok, meus irmãos? Aqui é onde entra a polêmica. Será que Jesus Cristo estava aqui dizendo que passaria 72 horas no túmulo? Será? Será que Jesus Cristo realmente estava dizendo que passaria 3 dias e 3 noites inteiro no seio da terra, no túmulo? Bom, os nossos irmãos que dizem que Jesus Cristo, porque eles querem encontrar 3 dias e 3 noites inteiros, eles dizem o quê? Veja bem qual é o argumento deles contra nós. Eles dizem o seguinte, que para nós que sustentamos que Jesus Cristo foi crucificado às 3 horas da tarde e ressuscitou no primeiro dia, no primeiro dia, ao amanhecer do primeiro dia, quando nós vamos para a matemática, não dá 3 dias e 3 noites inteiros. E nós aceitamos esta argumentação, que realmente não dá 72 horas. Acontece, queridos, é que para eles também não vai dar certo. Você quer ver? Eles dizem que Jesus Cristo foi crucificado, vamos lá, eles concordam que Jesus Cristo foi crucificado e morreu às 3 horas da tarde. Então vamos contar aqui, quarta-feira, né? Vamos contar um dia. Para ser um dia inteiro, nós vamos ter que vir daqui, 3 horas da tarde de quarta-feira, para dar o primeiro dia nós temos 3 horas da quarta-feira, até 3 horas da quinta-feira nós temos um dia. 3 horas da quinta-feira até 3 horas da sexta-feira nós temos o quê? O segundo dia. 3 horas da sexta-feira até 3 horas do sábado, já findando o sábado, nós temos 3 dias. E aqui é onde entra a problemática, queridos. 3 dias e 3 noites, tá bom? Então foram 3 dias, não é isso? Mas, e as noites? Como é que vai ser? Então nós temos o quê? 3 dias. Então a primeira noite entraria exatamente num sábado à noite. 3 dias e 3 noites. Mas veja, meus irmãos, que esta matemática deles também não confere. Não confere matematicamente falando, não confere. Porque se eles querem 3 dias inteiros, 3 dias e 3 noites, tá bom, meus irmãos? 3 dias e 3 noites, não vai também conferir matematicamente falando, não vai. Então, o que é um problema para a gente, é um problema também para eles. Vocês percebem a questão? Então é como o Champlin diz, o que nós temos aqui é uma linguagem
chamada sinédoque, que você toma o todo pela parte. Quando Jesus diz o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites, não é que ele passou 3 dias inteiros e 3 noites inteiras. Ele passou parte de um dia, ele foi crucificado às 3 horas, ou morreu às 3 horas da tarde, e ali ele diz 3 dias, mas é claro que ele não passou um dia inteiro na cruz. Ele não passou, queridos. Mas o dia que ele foi crucificado, ali que era às 3 horas da tarde, de sexta-feira, ali ele chamou de um dia, assim como, aí ele diz, o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. De fato, ele morreu. Mas ele veja que ele foi enterrado apenas depois das 3 horas da tarde. E quantas horas já não tinham se passado daquele dia? Então é claro que nós não temos um dia inteiro e Jesus Cristo não sabia realmente que ele não ia passar um dia inteiro. Mas ele diz 3 dias e 3 noites, por quê? Porque ele foi crucificado na sexta-feira, aí no segundo dia era o sábado e no terceiro era o domingo. E com razão ele disse, o Filho do Homem será morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. De fato, ele morreu sexta-feira, segundo dia é o sábado, terceiro é o domingo. Esta é a forma lógica de se aceitar as palavras de Jesus. Outra coisa, a expressão seio da terra não se refere ao túmulo. A expressão seio da terra não se refere ao túmulo. Ok, queridos? E por que eu estou fazendo essa observação? Porque Jesus Cristo, no momento em que ele expirou, às 3 horas da tarde, 3 horas da tarde exatos, ele então foi para o seio da terra. E não é o túmulo. E o que é, professor? O seio da terra é uma referência ao Hades, onde ficam as almas dos mortos. Cristo foi ter com as almas dos mortos. Para onde todas as almas desciam, Cristo foi ao mundo dos mortos. Você vê em 1 Pedro 3, 19 e 20 que diz que ele pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 4, 6 diz que o evangelho também foi pregado aos mortos. Efésios 4, 8 a 10 diz que Cristo desceu à mansão dos mortos. E assim por diante. Em Romanos 10, 7, versículo 8 diz que Cristo desceu até o abismo e de lá subiu. E Apocalipse 1, 17 diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Nós temos aí mais uma referência à descida de Cristo ao mundo dos mortos. Então a expressão seio da terra não é uma referência ao túmulo, e sim uma referência ao Hades ou ao Sheol. Lugar este, um lugar espiritual que ficava no seio da terra, nas partes mais baixas da terra, razão porque os gregos chamavam de seio da terra ou coração da terra. Isso não é o túmulo. E por que eu estou chamando a sua atenção? Porque Jesus Cristo ele não foi colocado no túmulo exatamente às 3 horas da tarde. Ele expirou às 3 horas da tarde, mas levou um certo tempo para tirar o seu corpo dali. Eles então prepararam ele, limparam e depois colocaram no túmulo. Não sabemos exatamente a hora exata, sabemos que já estava começando o sábado, ou seja, o sábado estava chegando. E sabemos isso por quê? Porque os 2 malfeitores que com Cristo foi crucificado tiveram que ter suas pernas quebradas. Porque os judeus não permitiam que corpos ficassem no dia do sábado. Os judeus não permitiam que no sábado ficassem corpos. Por isso, as pernas dos malfeitores foram quebradas para acelerar a sua morte, para que os seus corpos fossem tirados e sepultados antes do Shabá. Quando chegaram em Cristo, ele já estava morto, não precisou quebrar nenhuma das suas pernas. Isso também para que se cumprisse uma profecia do Cordeiro Pascal: nenhum dos seus ossos será quebrados. Então, meus irmãos, quando nós fazemos uma análise pormenorizada, nós chegamos exatamente a esta conclusão, que Jesus Cristo, ele morreu na tarde da sexta-feira, às 3 horas da tarde, que os evangelhos chamam de preparação, que no grego é paraskel en.
preparação. E Marcos ele diz claramente, como os outros evangelistas, Lucas, que esta paraskel en, ou preparação, antecedia ao dia do sábado. Antecedia ao dia do sábado. Para refrescar a sua memória, eu vou ler mais uma vez aqui para fecharmos. Marcos 15, 42. E assim nós vamos terminar o vídeo. Marcos 15, 42. O que diz aqui? Marcos 15, 42. Chegada a tarde, porque era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Tá bom, meus queridos? Então aqui deixa bem claro que o dia da preparação era a véspera do sábado. Então nós temos aqui uma sexta-feira, dia em que Cristo foi crucificado, e o dia que viria depois, que estava a começar, era o sábado. Nós temos também Lucas 23, 54 e 56. Vou ler de novo para vocês, para que isso fique na vossa memória. O que diz aqui? Era o dia da preparação. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação. E amanhecia o sábado, ou seja, chegava o sábado. Versículo 56. Voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então está em foco o sábado semanal. Coloque bem isso na sua cabeça, está em foco o sábado semanal. O dia da crucificação de Cristo aconteceu numa sexta-feira, e o dia que viria era o sábado. E João 19, 31 e 42, nós já lemos. João 19, 31 e 42. Olha o que João diz aqui. Ó. João 19, ó. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, porque era o dia da preparação, era sexta-feira, pois era grande o dia daquele sábado, aqui ele faz menção sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Mas, chegando a Jesus e vendo que já ele estava morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saiu água e água. Versículo 42. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, colocaram Jesus. Então, aqui nós temos claramente na narrativa de João que Jesus foi crucificado na preparação, e os corpos, não somente de Jesus, mas dos malfeitores, foram tirados na preparação. Por quê? Por causa do sábado que estava chegando. Então, a nossa conclusão aqui é que Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou ao despertar do primeiro dia, quando despontava o primeiro dia da semana. Outra coisa, queridos, ainda isso, ó, Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, 9, Lucas 24, 1, e essas passagens aqui mostram claramente que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A expressão grega ali nós temos no primeiro dos sábados, tá bom? É outra prova de que Jesus não ressuscitou no sábado, porque essa expressão nos tratados judaicos, essa expressão aqui, ó, primeiro dos sábados, jamais ela é usada para o sétimo dia da semana. Jamais. Essa expressão, primeiro dos sábados, ou seja, o primeiro dia de uma semana, ela é usada sempre para o domingo, para o primeiro dia da semana. Repito, esta expressão, primeiro dos sábados, que é assim que nós lemos no original grego, é só você ler para o texto grego Mateus, capítulo 28, 1, Marcos 16, 2, 9, Lucas 24, 1, aí temos Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2. Em todas essas passagens, nós temos a expressão primeiro dos sábados. E esta expressão, primeiro dos sábados, é uma referência ao primeiro dia da semana, ao domingo. Logo, é verdade que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dos sábados, ou seja, no primeiro dia da semana. Repito, essa expressão, primeiro dos sábados, é uma referência ao primeiro dia da semana e não ao sábado. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.